Louvado seja Jesus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Coloque a mão no seu peito, levante o seu semblante e ore assim comigo. Diga assim: poderoso Deus, amigo de todas as horas, eu venho te agradecer, porque é o Senhor que tem me sustentado, tem me livrado, é o Senhor que é o autor da minha vida e de toda a estrutura que está ao meu redor. Eu venho cultuar o teu nome, eu venho elogiar tudo o que o Senhor fez e faz por mim, e agradecê-lo por se revelar a mim através da sua palavra. Então usa o pregador e ministra ao meu espírito algo que me apacente, que me guie, pois eu sou dependente da tua palavra, dos teus segredos revelados. Eu preciso da tua revelação, eu preciso que me leve a pastos com sabores novos, porque a tua palavra, ela é renovada a cada dia. Repreende a Satanás e cumpre o objetivo de regar os corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Atos, capítulo 6 e o versículo 8. Atos é o quinto livro do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos, capítulo 6, o versículo 8. Todo mundo achou? Diz assim a minha tradução: E Estevão, cheio de fé, ou dependendo da tradução que você tem, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Assente-se, por favor. Louvado seja Deus. Nesses cultos de terça-feira, eu quero lhes trazer mensagens de entendimento quanto a batalhas que nós sofremos no nosso cotidiano, e a sabedoria que nós devemos ter para avançar em todas essas batalhas. O bom soldado, ele vai saber manusear a sua arma. O bom soldado, ele é preparado para a guerra. E nós percebemos hoje em dia muitas pessoas que frequentam templos, mas não têm entendimento nenhum sobre quem é o seu inimigo, não tem entendimento porque acabam odiando pessoas, não tem entendimento nenhum sobre o seu posicionamento no reino de Deus, não tem entendimento nenhum porque faz as coisas de Deus ou nem sabe o que é para fazer, porque apenas o seu ego é massageado em alguns cultos, como se somente Deus servisse. Deus já serviu, Ele vem para servir, mas Ele vem para um propósito, para que venhamos a servi-lo, a imitá-lo, porque pelas pisaduras dEle, nós podemos ser sarados. Seguindo os passos dEle, nós podemos ser salvos. E o capítulo 8, versículo 6, fala de um dos grandes exemplos de alguém que enfrentou uma discórdia grande, de alguém que nos ensina uma lição sobre como se posicionar diante da discórdia, e ainda assim teve uma postura de dignidade, uma postura de honra, uma postura de salvação. Estar preparado para as pedradas da vida é resultado de um ego tratado. Uma pessoa que não tem o ego tratado, ela impõe o seu orgulho, ela impõe a sua vingança, ela impõe a sua vaidade. Estar preparado para as pedradas da vida é resultado de um relacionamento com Deus que segue os primeiros passos de um cristão: negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Pedrada é algo que nos machuca, e os ferimentos, eles não são iguais, assim como nós também não somos iguais.
Há pessoas mais sensíveis do que outras. E porque nós não somos iguais, não queira que as pessoas tenham a mesma capacidade que você tem de suportar afrontas e adversidades, a mesma capacidade talvez que você tenha de resistir pedradas. Uma coisa é o incentivo, outra coisa é a ignorância, falta de misericórdia, falta de empatia, de compaixão. Às vezes, nós cometemos o erro de ser insensíveis. Poxa, eu só disse aquilo para aquela pessoa e ela ficou toda chateada. Nós não sabemos medir, nós não podemos medir as pessoas por nós mesmos, né? Poxa, mas eu joguei aquela pedra fraquinha. Pois é, mas quem sentiu a dor fui eu. Você viu o tamanho da pedra que você jogou? Eu lembro quando eu era novo, eu levei uma pedrada que eu nunca esqueci. Na escola, um menino pegou e chutou uma pedra na calçada, e ela veio quicando, uma pedra assim, e ela bateu certinho naquele osso do tornozelo. Eu saí galopeando, eu saí saltitando de dor, porque ela pegou certinho. E algumas pedras, elas batem certinho aonde dói, por mais que seja pequena. Por isso que nós não podemos dizer que, dependendo da situação, ela é frescura. Somos indivíduos, cada um terá uma recepção diferente quando se trata de dores. Mas aqui eu faço uma observação. Tem indivíduo que é sensível demais e pensa que poeira é pedrada. Existem alguns sem pele, que qualquer vento que leve pó faz essa pessoa sentir exageradamente. É melhor essa pessoa tratar o seu emocional primeiro. É melhor essa pessoa buscar estrutura com relação a isso, porque não vai conseguir sustentar relacionamento nenhum. Quem de nós já não machucou e não foi machucado? Quem de nós já não passou por isso, já não fez e também já não fizeram? Se alguém alterar um pouco o tom de voz, se alguém alterar um pouquinho a voz com aquela pessoa, a entoação, meu Deus, é o fim do mundo. Não vai parar de se lamentar, vai jogar na cara até 2036, que aquele dia falou aquela palavra ou disse algo assim. Só quem recebe a pedrada é que sabe o que dói, né? Ou o que não dói. Mas eu estou falando para autoanálise, para você se medir sobre isso, sobre ser tão dodói assim, sobre querer ser cristão e achar que as coisas todas são favoráveis para a gente. Sendo que nós estamos vivendo um verdadeiro campo de batalha e Cristo nos chamou para sermos soldados, para saber quem é o nosso inimigo, para saber qual é o objetivo da nossa alma, o que é a extensão do reino de Deus, e tudo isso, qual é o meu posicionamento. Porque senão nós ficamos fitados apenas em coisas secundárias. E quando a pessoa não está bem posicionada, ela leva tiro fácil, ela desorganiza o pelotão, ela não consegue alcançar os resultados, ela vai perdendo batalhas, pode não ter perdido a guerra, mas vai perdendo batalhas, vai se frustrando e vai tentando convencer outras pessoas que não vale a pena entrar na batalha. Então, não adianta você querer justificar que também jogou fraquinho, porque tem algumas pessoas que são misericórdia, como é que eles chamam mesmo? A papada do Beuzebu, que é aquele boi, é uma papada bem grossa. O irmão arame farpado, enfim, há pessoas que são grossas demais realmente, estúpidas demais, principalmente quando fica falando palavrão, né, ou algo desse tipo, ou sabe que machuca, né, sobre uma situação ou outra, tem um tempo para ser tratado, mas algumas pessoas, a estupidez, ela também afasta pessoas. Então cuidado com ser um atirador de pedras, tá bom? Só sabe responder quem levou a pedrada, porque as pessoas atiram pedras e às vezes se esquecem da velocidade, da forma como foi. Agora, por que as pessoas atiram pedras umas nas outras? São várias coisas, mas eu nomeei 3 coisas que estão no texto aqui que me chamou a atenção: inveja, ciúme e vingança. Mas uma vingança mal fundada. São o que considero os 3 principais motivos de o porquê que as pessoas se machucam umas às outras. Tem mais, mas eu achei importante essas daí.
não podem ser o que outra pessoa é, por isso atiram pedra. Não podem ter o que a outra pessoa tem, por isso atiram pedra. Não podem fazer o que a outra pessoa faz, por isso atiram pedra. E o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, sobre os exemplos de Estevão, num momento como esse, por que apedrejaram Estevão? Porque não podiam ser o que Estevão era, até por conta da sua cegueira espiritual. Um homem cheio de graça, um homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, por que apedrejaram Estevão? Porque não podiam ter o que Estevão tinha. Era um homem com uma sabedoria do alto, porque se você ler o capítulo 6 e o capítulo 7, você vai ver que Estevão discorre da palavra de Deus numa sabedoria do alto, e aqueles homens não podem debater com ele, então eles vão lá e pagam pessoas para levantar falso testemunho contra Estevão, armam situações, e o falso testemunho está entre os 10 mandamentos, né, para você não levantar falso testemunho, dizer inverdades. E confesso que nós às vezes somos muito precipitados em escutar fofoca e dizer, você viu que pessoa fez, você viu que tal pessoa fez, e isso pode ser um falso testemunho. Isso é sério. Por que pessoas apedrejaram Estevão? Porque não podiam ter o que Estevão tinha. Terceiro ponto, por que apedrejaram Estevão? Porque não podiam fazer o que Estevão fazia. A Bíblia diz que Estevão operava sinais e prodígios. Quando você está debaixo de uma pressão, a pressão ela move milagres. Milagre não é um acidente no céu. Milagre é resultado de um posicionamento de fé, que vai trazer uma colheita, que o céu se move para atender um posicionamento de fé. Eu confio na palavra de Deus. Jesus disse que é para jogar a rede do lado direito, eu vou fazer isso. Então o milagre, ele corresponde a isso. Agora a pessoa, ela desobedece, e daí vai começar a dizer, também com uma rede dessa, também esse horário, também tem pessoas ajudando, também comentários de inveja, de destruição e de tudo mais. E quando não consegue isso, o vitimismo toma conta. Que dó de mim. Por que atiraram pedra em Estevão? As pessoas não estavam satisfeitas com o que elas são, com o que têm e com o que fazem. Porque também o sucesso expõe o fracasso de outras pessoas. O sucesso expõe o fracasso de outras pessoas. Uma pessoa não está trabalhando direito, não está exercendo, não está fazendo direito. E outra, que pode ser mais nova ou mais nova, se destaca por algum trabalho. Naturalmente, a outra pessoa pode se sentir pequenez, pode se sentir ofendido, ofendida, desenvolve uma birra com tal pessoa, começa a tentar destruir a imagem, não gosto disso, acho que é aquilo e tudo mais. Tem muita gente incomodada com o sucesso dos outros, muita gente incomodada. Há pessoas que vivem inconformadas consigo mesmas e por causa da inveja e do ciúme querem jogar pedra. Já jogaram pedra em você por algo e você percebeu que já jogaram pedra em você para tentar destruir, simplesmente porque você estava, porque você era, mas talvez nós já jogamos pedra em pessoas também, porque nos sentimos diminuídos, já não fomos em lugares, porque não seríamos destaque. É difícil para alguns buscar isso na mente, porque o ego ele cega a gente às vezes. Uma outra consideração sobre essa situação de Estevão. Por que pedrada dói tanto? Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui no Sabará, né? Na verdade, Sabará não existe. Nós estamos aqui no bairro São Miguel, conhecido como Sabará. Você pode ver nas plaquinhas de rua aí, está escrito São Miguel, né? Que antigamente era Esperança, daí Conquista, é isso, né? Sabará, Vila Sabará, né? Bairro São Miguel. Aí de repente uma pessoa me manda um WhatsApp lá do terminal do Campo Comprido,
Deve dar pelo menos uns 10 quilômetros daqui. A pessoa fala, ó, fique esperto aí, porque eu vou jogar uma pedra em você. Literalmente. Eu vou ficar preocupado? Nem um pouco. Ninguém vai ter força para jogar uma pedra a 10 quilômetros. E numa linguagem figurada agora, por que a pedra dói tanto? Porque ela sempre é atirada por alguém que está próximo, e não em alguém que está longe, não é? Não é alguém que está longe. Geralmente são amigos, familiares, irmãos, enfim, é quem está perto, quem a gente não imagina. Por isso dói tanto. Gente do nosso relacionamento, gente que você serviu há tanto tempo, e há tanto tempo continua jogando pedra. Quem apedrejou Estevão? Quem foram esses homens que apedrejaram Estevão? Foram pessoas da sua nação, foram os seus vizinhos, pessoas do seu bairro, pessoas do lugar onde ele habitava. Foi gente próxima, e é por isso que dói tanto. Por que dói tanto? É porque as pedras, elas não são atiradas apenas por ausência de amor, mas as pedras são sustentadas pelo ódio. Não é só ausência de amor, mas as pedras são sustentadas pelo ódio. Por isso que geralmente a pedra ela vem sustentada de ódio, ela vem carregada de algo. Pastor, como que eu me preparo para isso? Como que eu me estruturo para isso? Como estar preparado para as coisas que me atingem? Porque tem coisas que me atingem, e atingem violentamente. E no versículo 8, eu encontro com Estevão, ali, princípios de alguém com uma preparação emocional, princípios de alguém que tem respostas do alto, alguém que tem um exemplo para se olhar. Primeiro ponto de como eu me preparar para isso. Olha o exemplo de Estevão, versículo 8 diz que Estevão era um homem cheio de fé, cheio de graça. Uma pessoa cheia de fé, ela vê o impossível. Uma pessoa cheia de fé, ela crê no impossível. Crer, eu sempre digo, é um posicionamento. Uma pessoa cheia de fé, ela espera o impossível e recebe os frutos da sua semente. Frutos de milagre, frutos de superação, frutos de resposta. Eu não estou falando de pessoas manhosas, eu não estou falando de comportamento birrento, que toda hora fica dizendo que as pessoas não colaboram com ela, que as pessoas não colaboram com ele, de pessoas que ficam batendo o pé, fazendo manha, e quer que as coisas aconteçam no tempo dele, no tempo dela, e depois dizem que todo mundo é abençoado, a vida de todo mundo vai para frente, e a dela não, e a dele não. O que eu estou falando é de alguém que tem um posicionamento de fé, serenamente de fé. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa com um comportamento vitorioso. É um comportamento realista, mas é um comportamento otimista. Vai melhorar. Deus não perdeu o controle. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa com os olhos vitoriosos. Não é arrogante não, não é orgulhosa não, mas ao olhar de uma pessoa invejosa, essa pessoa vai parecer uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ser uma pessoa cheia de fé é ter um elemento importante para você continuar. Sempre, você e eu estamos aqui pela fé. Nós estamos recebendo a bênção da rotina de Deus, amanhecemos com os nossos familiares, temos para onde ir, temos para onde voltar, sentimos o sabor, temos vida, temos oportunidade, temos aonde ter recursos, isso é, nós temos a bênção da continuidade, do crescimento, só que às vezes nós não estamos maduros para receber algumas coisas ainda, porque não podemos ou não sabemos lidar com as pedradas da vida. Aí você pensa assim: eu queria tanto estar como aquele pastor,
que prega por uma multidão, e também tem aquela cadeia mundial, assim, aquela cadeia de uma rede mundial que escuta a mensagem. Você já sabe quantas pedradas essa pessoa recebeu? Pedradas gigantescas. Eu queria estar com aquele casamento assim, olha só, né, de 46 anos, 50 anos, olha que coisa mais linda. Você já parou para pensar que as pedradas que essas pessoas aguentaram na vida, para chegar até onde chegaram? Às vezes você pensa assim, poxa, eu quero tanto ser uma pessoa de renome profissionalmente. Já parou para pensar as pedradas que essa pessoa recebeu na vida? As armações? Eu ouvi uma mensagem do pastor Feliciano, quando ele disse que ele estava no auge, pregando para todo e qualquer lugar. E antes disso, tinha chego uma irmãzinha, ele pregando na igreja, chegou uma irmãzinha e disse assim para ele, eis que assim diz o Senhor, daquele jeito, e disse assim, você pregará em vários lugares ao mesmo tempo. E ele ficou um tanto inquieto com aquilo, pensou, não deve ser de Deus isso? Eu não sou onipresente, só Deus que é onipresente, como que eu vou pegar em vários lugares ao mesmo tempo? E ele falou que depois de um tempo veio DVD, né, especificou mais, porque até então os vídeos, né, o VHS era algo mais arcaico e mais limitado. Mas mesmo ele lançando isso, depois os CDs, os DVDs, as mensagens na internet e tudo mais, pregando em vários lugares ao mesmo tempo. Mas ele conta numa mensagem que ele estava no auge pregando para todo lugar. E de repente uma mulher ligou para ele e falou, é o seguinte, se você não me der tanto em dinheiro, eu sou mulher de programa, se você não me der tanto em dinheiro, eu vou falar que você entre aspas, comprou o meu passe e não me pagou. Fez isso comigo e não me pagou. Como que você vai desmentir isso? Como que você vai desmentir isso? Por mais que você fale que não, vai ficar calúnia. Vai ficar um monte de gente despreparada acreditando. Ele falou que ele ficou, em primeira instância, um tanto algemado. E o que ele fez? Ele foi orar. Ele disse, Senhor, o Senhor sabe de toda a verdade. O Senhor sabe de toda mentira. O Senhor é o meu Deus. E eu não vou dar R$1 para essa chantagista, porque eu não fiz nada. O Senhor é meu Deus. Ele falou que passou uns meses. De repente, tocou o telefone. Ele foi atender. Uma pessoa deu um berro do outro lado da linha e disse, me perdoe. Me perdoe. Por favor, ele falou, com quem eu estou falando? E aquela mulher falou assim, fui eu que falei para você isso e aquilo, porque aquela mulher foi tomada de uma doença, foi tomada de câncer, estava pedindo perdão, foi evangelizada, estava com entendimento do que ela tinha feito. Outra vez, talvez alguns de vocês vão lembrar aqui, de uma mulher que disse que com ele teve relações, olha só, e jogou na mídia isso, quando ele já era deputado, jogou na mídia isso, e de repente ele falou que não, e aquela mulher falando que sim, e jogaram aquilo na mídia e tentaram armar uma situação, e ele provou por câmeras, que no momento em que ela falou que estava isso a nível de perícia, por câmeras, ele estava num outro lugar, e essa armação foi provada, e depois essa mulher apareceu no partido político do PT, abraçando quem? Você está entendendo o que eu estou falando? Não foi uma vez só de calúnias, não foi uma vez só de difamação. Você está entendendo que se você quiser estar num posicionamento, você tem que saber administrar a questão de levar pedradas? Eu falo sem medo que eu estou falando. E o jogo virou. O jogo virou, porque o processo virou contra ela. E quem que veio defender a moça? Os advogados de quem que foi defender ela? Procure isso que eu estou falando para você nas redes sociais, você vai encontrar. Que até hoje ela faz propaganda para o partido. Até então ela não era revelada. Talvez vocês lembrem disso. Você acha que você não vai ser criticado? Você acha que você criando os teus filhos, você não vai ser criticado por eles? Você acha que você, fazendo de tudo no seu casamento, para o seu marido, para a sua esposa, você acha que não vai ter crítica, que não vai ter pedrada? Se te mostrares fraco no dia da luta, verdadeiramente és frouxo. Isso é bíblico. A vitória que vence o mundo é a nossa fé.
Se a esposa fala, eu não quero mais ir para a igreja, se o marido fala, eu não vou de maneira alguma mais servir, se os filhos falam isso, de maneira alguma eu vou arredar os meus pés do Senhor. Josué, capítulo 25, né? Eu e minha casa, uma nação inteira querendo servir a demônios. Uma nação inteira. Ele falou, não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Ser uma pessoa cheia de fé é ter um elemento importante para você continuar. Eu creio que nada sai do controle de Deus. E quanto mais eu o conheço, eu confio na sua soberana vontade e bondade. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, você descansa na bondade dEle. Ele não veio para me prejudicar, Ele não está pregando peça em mim, na minha família. Ele me ama muito além do meu entendimento. Então, seja o que for que está acontecendo, eu posso não entender, eu posso sentir a pedrada, mas esta fé me dá resistência, me dá consolo. Eu consigo ter paz. Menos atitude desesperada. Você já viu aquele piazinho que acho que era um machucadinho que estava nele, alguma coisa assim, e ele grita lá, eu vou morrer. Era um cortezinho de nada, está nas redes sociais e tudo mais. Quantos de nós estamos passando de uma fase para outra na vida, e alguns estão gritando, eu vou morrer. Estevão era um homem cheio de fé, de graça e do Espírito Santo. Eu aprendo que para aguentar o que vem pela frente é essencial, no segundo ponto aqui, ser cheio do Espírito Santo. Eu citei esses pontos numa outra mensagem esses dias. Ser cheio de Deus, ser cheio da palavra de Deus, porque você ser cheio da palavra de Deus é ser cheio de Jesus. Você tem as respostas bíblicas na ponta da língua. Uma pessoa assim tem poder e autoridade para suportar, porque ela tem algo maior do que a força da pedrada. Se alguém crente em Jesus fica todo desanimado, todo complexado, cheio de amargura, cheio de feridas na alma por causa das pedradas, e essas pedradas podem ser às vezes calúnias, podem ser injustiças, rejeição e outras coisas, mas se você for cheio de Deus, ameniza o poder das pedradas. Ninguém é de ferro, mas quando você é cheio de Deus, o efeito dessas pedradas será amenizado. Terceiro ponto, eu aprendo aqui no verso 15 do capítulo 6. Todos os que estavam assentados no sinédrio ou no conselho, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. Olha só, como se fosse o rosto de um anjo. O que me dá a entender que Estevão era uma pessoa diferente. Você tem Jesus na sua vida e por isso tem a capacidade de ser diferente. Eu lembro do Vitão, o Vitor, era chamado de Vitor da Naile. Naile era a minha líder de jovens na 10ª igreja e o Vitão, o meu líder de jovens. Ele morreu faz 5 anos, com 37 anos. Deu uma trombose, atleta, rompeu um tendão, fez cirurgia, tem todo o procedimento, né, usar meia. Eu não sei o que aconteceu, né, ele não estava na igreja, ele teve 10 paradas cardíacas e faleceu. Mas esse homem me ensinou coisas muito preciosas quando ele era meu líder de jovens. Ele era um ministro de louvor, ele era um professor de escola bíblica e um baita de um pregador. E esse homem conta que no setor dele, quando ele trabalhava em expedição, almoxerifado, ele conta que começaram numa folia de revistas pornográficas e armaram para ele, deixando na gaveta dele revista aberta e coisa e tal. E ficaram espiando para ver se ele ia começar a folhear. Ficaram espiando, isso naquela época. E de repente ele viu aquilo, ele abriu a gaveta, ele viu aquilo, ele pegou e fechou na hora e colocou em cima do outro negócio, colocando por terra qualquer armação. Seja diferente. Eu lembro que, olha só, isso
antes de eu ir para a igreja, estou falando em 90 e alguma coisa, eu estava assistindo aquela Pegadinhas do Malandro, e eram algumas coisas bem maliciosas. Aí mostrou lá uma mulher de biquíni bem bonita, que ligava para um encanador. E o encanador chegava e ela falava, olha, é aquela pia que está com problema. E ele ia mexer, ela falou, só que eu deixei a banheira ligada, então você não liga se eu tomar banho, né? Tirava o roupão, ficava só de biquíni e ficava chamando o rapaz da banheira. E uma moça bonita daquela, o homem pegava e entrava na banheira, de repente chegava o Sérgio Malandro, com uma barba falsificada, com uma arma na mão. Cheguei, meu amor, e coisa e tal. Quando chegava lá, agora vai morrer vocês dois. Imagina o cara, aquela água ficava escura. E foi 1, 2, 3, até que chegou um homem, aparentemente normal. E ela falou para ele a mesma coisa, só que eu vou tomar banho. Ele falou, tudo bem, é a tua casa, né? E ele começou a mexer, e ela começou a perguntar, daqui a pouco ela chamou ele, falou, minha senhora, eu estou trabalhando. Daqui a pouco ela foi e começou de novo a fazer isso e tudo mais, e ele falou, minha senhora, se a senhora chamar eu mais uma vez, eu gostaria que a senhora me respeitasse, se a senhora me chamar mais uma vez, eu vou deixar o trabalho e eu vou me embora. E ela, tá bom, me desculpa, né, eu não sabia, que bom que você é uma pessoa assim, né, que bom que você é assim, nossa, eu queria tanto, e começou de novo, e chamou ele de novo, ele falou, minha senhora, não dá para trabalhar nessas condições, tá, não dá, a senhora precisa colocar, olha o que ele disse, aquele homem me evangelizou, a senhora precisa colocar Deus no seu coração. Levantou e saiu. Quando ele está saindo, vem o Sérgio barbudo, dá um abraço nele e falou, cara, você escapou de passar uma vergonha em nível nacional. Um cristão cheio do Espírito Santo tem a capacidade de fazer a diferença. Olharam para aquele homem como um anjo. Olharam para pessoas assim como um anjo. Olharam para pessoas assim e se inspiraram, constrangeram-se. Você está entendendo o que eu estou falando? O tipo de comportamento que nos evangeliza, olharam para Estevão e olhavam para ele como um anjo, tá? Um anjo. Olha só, porque no mundo, quando uma pessoa joga uma pedra, cuidado, porque pode receber 10 pedradas de volta. No mundo, quando uma pessoa recebe uma pedrada, ela pode pegar a mesma pedra, errar o alvo e acertar um inocente, porque é assim que uma guerra fica. Geralmente quem sofre são crianças, mulheres numa guerra, isso é, são civis. Geralmente quem sofre, quem toma a decisão de uma guerra, não é aquele monte de milico de 18, 19 anos, 20 anos. São pessoas já grisalhas. E de repente, quem sofre é toda uma população. No mundo, quando alguém recebe uma pedrada, pode pegar ela e jogar de novo. Mas Estevão não devolveu pedradas. Ele era diferente. Ele tinha Jesus na sua vida. Ele era transformado pelo Evangelho. Ele tinha um brilho diferente. Ele tinha um estilo de vida diferente. Um estilo de vida que atraía pessoas, que comovia pessoas. O estilo de vida de um cristão. Então a reação tinha que ser diferente. Quarto ponto que me chama a atenção. O capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 54 mais ou menos, Estevão, ele dá um show de Bíblia e conhecimento. Estevão entendeu o plano de salvação para a sua vida. Ele faz uma descrição do projeto de salvação, desde Abraão até Jesus. Ele entendeu um plano maior, ele tinha o capacete da salvação, que o protegia de muitas coisas. Essas pedras ficam aqui na terra, esses machucados, um dia eu vou receber um corpo vivificado, um corpo transformado. Estevão compreendeu o plano de Deus para a sua vida, ele teve percepção espiritual para entender as coisas, para diferenciar as coisas. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai entender de que o porquê que aquela pessoa estava tirando pedra em você. Se você entender o plano de Deus na tua vida, você vai entender quando alguém atira pedra na tua vida, e qual é o comportamento que você tem que ter, se é de vingança, se é de ameaça, ou se é de evangelismo, ou é de surpresa, ou é de diferença. Se uma pessoa
que está na igreja, alguém faz o mal para ela e ela se vinga, imagine alguém que só faz o bem e a pessoa só fica falando mal. Hã? Se quem tem um entendimento da palavra pode compreender o objetivo além das pedras, uma pessoa que não tem a compreensão da palavra é apenas uma pessoa religiosa. Você vai perceber quando essa pessoa for cutucada. Aí você vai ver que aquela pessoa gira e se transforma num demônio. A pessoa olha assim, hora de morfar, um chavão de palavrão. Aí vem aquela famosa frase que não está na Bíblia: ah, eu desci da cruz. Já viu isso? Eu desci da cruz. Esse eu desci da cruz significa a ausência do Espírito Santo na vida da pessoa, porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Esse negócio, eu não aguentei, essas famosas frases que a gente usa às vezes, ninguém é de ferro, é uma desculpa para fazer algo de errado. Cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, meu irmão, o que eu aprendo com Estevão, a suportar pedradas da vida, porque a palavra de Deus, ela discorrida dentro de mim, na minha mente, ela é como se fosse um taco de beisebol. A palavra de Deus escorrida dentro de mim, ela sabe direcionar o foco da sua expectativa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, se você quiser aprender a suportar as pedradas da vida, nós estamos vivendo hoje em dia num congelamento de sabedoria. Porque nós estamos vivendo um período em que tudo machuca, tudo é preconceito, todo comportamento é ofensivo, nada pode. Todo ser que representa um tipo de liderança é considerado como uma pessoa aproveitadora, sejam pais, sejam líderes religiosos, políticos, patrões, né? Sejam quem for, são considerados pessoas. Isso é, essa ideia demoníaca vem trazer uma ideia de rebeldia. Mas nós não somos pessoas que não receberemos pedradas na vida. Todos nós receberemos pedrada na vida. A questão é como nós iremos reagir. E esses pontos que eu estou passando aqui, tem que ter fé, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser transformado pelo poder do Evangelho, tem que ser conhecedor da palavra para entender o mundo espiritual. Mas tem um quinto ponto: tem que estar voltado para Deus. Satanás conhece a Bíblia, mas ele não está voltado para Deus. Estevão estava com a sua vida voltada para Deus, voltado. O ministério não era se der, era uma prioridade na sua vida. Aí a pergunta central hoje aqui é o seguinte: para onde você está olhando? O capítulo 7, versículo 55 diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo e graça, ele olhou para os céus e viu Jesus ao lado do Pai. Eu pergunto para você, quando você está sendo apedrejado, para onde você está olhando? Essa é a pergunta de hoje. Há pessoas que estão com os olhos fixos em quem está atirando pedra. Se você está olhando muito para quem está atirando as pedras, você está dando a oportunidade de guardar ódio e rancor de alguma pessoa. Já viu aquela expressão assim, se você começar a olhar demais para o abismo, parece que o abismo começa a olhar para você também? Já viu isso? Lembra quando você era criança, ia numa janela alta e as pessoas falavam, não vai ali que o diabo atenta? Lembra disso? Meus irmãos, há pessoas que elas não estão olhando para Deus, elas estão olhando para as ofensas, estão olhando para as pessoas que estão atirando pedra nele e nela. Não querem ser curadas.
não querem ser curadas. Talvez você está olhando também, não é para o céu, talvez você não está olhando para a pessoa que está tirando a pedra, mas talvez você está olhando para a machucadura da pedrada que você levou. Talvez você está olhando para a sua ferida. Às vezes alguém está com um machucado na mão e trabalha o dia inteiro, não percebe assim tanto, e de repente chega alguém e fala: meu Deus, você está com um machucado na mão, rapaz. E a pessoa: pois é mesmo. Na verdade, parece que a sensação aumenta depois. A pessoa está com um machucado na mão, ela começa a mancar. A pessoa fica: é verdade, como é que eu estou aguentando? É verdade. Quando você está passando por alguma situação e chega alguém e fala: eu não sei como é que você aguenta. Você deve ter sangue de barata, porque fazem isso, fazem aquilo com você e você não reage. Em outras palavras, parece que alguém está chegando na tua orelha e não está nem incentivando, está falando: você é bobão, 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 bobão e bobão. Eu lembro de uma vez, quando eu pagava aluguel ainda, eu e minha esposa, e a gente morava, tinha uma casa que ela estava, não era abandonada, ela estava fechada, era um triplex, e anos eu passava por ali, ela estava fechada, até que vândalos começaram a quebrar vidro com pedra e coisa e tal, e eu descobri quem que era o dono, e eu falei para ele: me diz uma coisa, eu vi que está fechado e tudo mais, você não quer R$250 de aluguel nessa casa? A gente faz um contrato, R$250 é como se fosse hoje uns 700, eu acho, mais ou menos isso, 600, R$700. O senhor não está perdendo nada, perdendo o senhor está desse jeito, além de eu cuidar da casa para o senhor está recebendo aluguel. É verdade, você me deu uma boa ideia. Fui morar lá. Fiquei 1 ano morando lá. Nessa época eu era líder de jovens da igreja. Levava os jovens. Foi bem nessa época que o pastor Jefferson foi ganho para Jesus lá em casa, né? Eu estava fazendo cachorro quente. A Michelle levou o namorado dela lá para casa, né? E estava o Ivan também. O Ivan dormiu. O Ivan não está aqui hoje, né? O Ivan dormiu. Estava na parte de baixo. De repente: que barulho que é esse? Que barulho que é esse? Pessoal, a gente foi, chegou o Ivan, tadinho, estava sentado, estava muito cansado, estava sentado com a mão assim e roncando bem alto. Só que como a gente não tinha nem móveis para preencher a casa, fazia aquele eco no lugar e ficava um negócio estranho. Mas tinha bastante jovens lá. E eu lembro que eu não estava em casa, eu estava trabalhando, de repente o dono do imóvel apareceu e trouxe um pessoal, e foi entrando para dentro de casa, levando para ver, e falou: não, eu vou alugar a parte de cima, vou alugar a parte de baixo. Eu falei: mas espera aí, nós temos um combinado. Ele falou: eu sei, mas eu estou perdendo dinheiro. Aí cresceu o olho, ele queria alugar a parte de baixo, a parte do meio, a parte de cima. E a Gleice, tadinha, ela não sabia de muita coisa, eu tinha a palavra de homem, nós fizemos um contrato e coisa e tal, só que alguns detalhes ali realmente não tinha, passou desapercebido. E ele chegou e falou bem assim, e a Gleice, inocente, falou: mas aonde que eu vou estender a minha roupa para secar? Ele falou: depois você pede para a vizinha. Eu peguei e liguei para ele depois e falei: olha, o senhor podia ter me ligado, o senhor poderia ter esperado eu chegar em casa, agendado comigo, o senhor sabe que o senhor não pode fazer isso, não é? Ele falou: meu amigo, é o seguinte, eu aluguei para você, e conversou comigo e falou: então é o seguinte, eu não vou passar, eu só peço ao senhor o tempo de eu achar alguma casa. E 1 semana depois eu achei uma casa, que foi o pastor Jurandir, depois de alguns meses, foi parar como vizinho lá, e eu mudei para lá. Aí eu estava conversando com uma pessoa, na época, filho de pastor na época, e eu falei: poxa vida, cara, mas assim, estamos aí, para que daí vier, mas você estava naquela casa grande? Ela falou: pois é, mas daí não deu muito certo a conversa, lá ele pediu a casa, ele já foi entrando, bem na verdade, a casa é dele, né? A casa é dele, e eu realmente achei melhor eu sair, né? Ele falou: cara, comigo isso não ia acontecer, comigo, ele ia pisar lá dentro, eu saí do meu serviço na mesma hora, eu pregava a mão na orelha de um camarada desse. Aí eu, naquela fuga minha, buscando dentro de mim a palavra de Deus, eu falei: mas não existe esse negócio de eu sou convertido e meu braço não. E ele falou: pois eu sou convertido e meu braço não. E eu falei: olha, vou falar uma coisa para você. Eu sei que no momento que nós estamos muito fracos emocionalmente, quem nos carrega no colo é quem nos sustenta. Quem é que te sustenta? Ele ficou quieto e falou bem assim: pois é, eu preciso voltar para a igreja. Quando o meu emocional está fraco, eu não preciso descer da cruz, nessa força de expressão.
quando o meu emocional está fraco, eu preciso me apoiar naquele que me sustenta, naquele que dirige o meu emocional. Sempre confiando em Deus, com o capacete da salvação, eu tenho que entender sobre essas pedradas. Foi uma casa ótima que a gente morou. Dali nós saímos para a casa própria. Talvez você está olhando para a ferida e você está ali, poxa vida, o cara falou aquelas besteiras, o cara foi lá e disse isso, o cara foi lá e falou aquilo. Sabe que você está correndo um risco. O risco da autocomiseração. Já ouviu falar? O ai que dó de mim. Só trabalho, só me arrebento na sanga, né? Eu, igual escrava nessa casa, trabalhei a vida inteira, ninguém me dá valor. Você fica olhando para o machucado e a autocomiseração vai tomando conta de você. Ai que dó de mim. Mas Estevão não estava olhando para quem estava o apedrejando, e Estevão não estava olhando para as suas feridas. Estevão estava olhando para Deus. Estevão estava olhando para o céu, ele estava olhando para o alto. O próprio salmista diz isso. Para onde que eu vou olhar, né? Vou olhar para o monte, de lá me virá o socorro. Porque o monte tipifica a presença de Deus. O Monte Sião, mesmo o Gólgota lá, o Monte Hermon, ele tipifica a presença de Deus, o lugar alto. Então, Estevão, ele olhou para Deus enquanto estavam apedrejando. E quem está voltado para Deus tem um rumo bom no seu olhar, na sua ótica. Se você está voltado para Deus, se você está olhando para Deus, está em uma visão superior. Terá uma percepção do mundo espiritual. Vai lembrar que por trás de toda uma situação ali, existe um plano maligno para tentar desarticular você, fazer você impor o seu orgulho, destruir o teu casamento, fazer você colocar as feridas na frente do teu ministério e recuar, sendo que o próprio Deus te chamou e você sabe que a porta é estreita. A pregação do Evangelho é uma porta estreita. São poucos os que acham. Em Apocalipse vai estar escrito ali: eis que coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém fecha. Porque a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. E qual porta que é essa? É a porta que Deus abriu para a igreja, que é para pregar o Evangelho. E tem uma outra passagem que Jesus diz que, na verdade, a porta é estreita, e são poucos os que acham. Qual porta que é? Senão a pregação do Evangelho. São poucos os que há, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quando você olha para Deus, você vai entender a tua identidade. Quando você olha para Deus, meu irmão, você vai entender a tua missão e vai parar de viver tão intimidado. Oh, minhas mãos não podem, minhas mãos enrugadas, minhas mãos pequenas, ai, os meus pés, coitado, o meu sapato, ai, que dó de mim, eu sou tão limitado. Mas quando você olha para Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Ele pode transformar minha casa, mas começando a transformar o meu olhar, a minha forma de responder. Porque geralmente as pessoas vão a um templo, escutar uma mensagem e orar a Deus: Senhor, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda os meus filhos, muda os meus pais, muda os meus vizinhos. E Deus a todo momento fica falando na mensagem: você tem que mudar, você tem que mudar, as tuas respostas daí vão mudar, as tuas colheitas daí vão mudar. Mas olha para fulano, parece que é mais fácil para ele, tudo para mim é mais difícil. Olha para ciclano, olha. Pare de ter inveja. Se você olhar para Deus, você sabe que o mundo espiritual determina sobre o mundo físico. Quem está como Estevão, com os olhos fixados no céu, tem mais vantagens. Porque tem gente olhando, mas não vê. Se você voltar-se os teus olhos para Deus, você não vai só olhar, você vai ver. Vai ter a revelação de Deus para a sua vida, dos passos que você tem que dar naquele momento, algo que vai se tornar real para você. Estevão, a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Volte-se para Deus e você verá a glória.
Volte-se os teus olhos para Deus e você verá a glória. Se eu me limitar olhando para o meu casamento, às vezes eu canso, mas quando eu vejo Jesus, quando eu olho para Deus, eu vejo a glória de Deus ali no casamento. Se eu olhar para os meus filhos, se eu olhar para o meu trabalho, se eu olhar para o hospital onde eu estou, se eu olhar na prisão, como José estava na prisão, como Paulo estava na prisão, e ficar olhando ali, eu me desespero, mas quando ali eu olho para Deus, eu vejo o céu aberto, eu vejo a forma de fazer o que é correto. No dia da morte eu verei a glória de Deus. Até no momento como esse, verei Jesus, eu verei perdão, eu verei paz, eu verei vida. Volte os seus olhos para Deus, e pode ter certeza que as pedradas da vida, meu irmão, não vão passar de pedradas, porque o único que é o autor da vida é Deus, e quem tem o capacete da salvação, meu irmão, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, nós podemos passar por momentos obscuros, por medos, por receios, por situações de aperto e de questionamento, dizer, Senhor, por que isso? Mas quando nós temos esses princípios que eu falei, fé, ser cheios do Espírito Santo, voltados pelo poder do Evangelho, quando nós temos esses princípios, meus irmãos, nós iremos avançar, e até quando parece a derrota, como lançavam os cristãos no meio de uma arena, será o dia da nossa vitória. Um dia eu fui num guardamento de corpo, que é o correto de se falar, que nós conhecemos como velório, lá na 10ª igreja, de uma irmã que serviu como diaconisa da igreja por muitos e muitos anos. O pastor Rogério chegou ali, olhou para aquela senhora ali, e ele falou, gente, é uma coisa muito evidente para nós, né? Nós estamos lamentando, porque nós estamos aqui, mas hoje foi o dia da vitória dessa mulher. Hoje foi o dia da glória para essa mulher. Hoje o dia foi um dia especial para ela. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, nem sol para queimar, porque a glória do Senhor iluminará o que está escrito em Apocalipse. O dia da vitória, até quando parece que é derrota, quando você olha para Deus, vai confessar como Paulo confessou, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Morrendo em Cristo é lucro. Você está entendendo? Volte os seus olhos para Deus, aí você vai entender, meu Deus, que presente que é a minha família, que presente que é a minha idade, que presente que é os meus filhos, que presente que é o meu trabalho, como é bom morar no Brasil, que presente é você ficar constrangido, porque o Senhor se revelou a você, o Senhor revelou o Evangelho para você, e tem tanta gente perdida, dando cabeçada no mundo. Você vai se ver uma pessoa privilegiada, você vai fazer as coisas de uma forma caprichosa, você vai fazer as coisas do lado de uma forma mais contente, e quem que não quer ficar do lado de uma pessoa feliz? Quem que não quer ficar do lado de uma pessoa que está sempre ajudando ou colocando outras pessoas para frente? Agora aquela pessoa sempre resmunga, céus, terra, não vai, olha isso aqui, meu Deus do céu, quem que quer ficar do lado de uma pessoa assim? Você tumultua todo o ambiente quando você não olha para Deus. Você confunde quem é os teus inimigos quando você não olha para Deus. Você acha que o teu pastor é o teu inimigo quando você não olha para Deus? Você acha que a pessoa que você escolheu para passar o resto da vida é o teu inimigo porque não olha para Deus? Volte-se para Deus, aí você vai ver a diferença do sentido de pedradas na vida, a forma como você vai enfrentar tudo isso daí. Vai ser bem diferente. Volte os seus olhos para Deus. Chega de rebeldia, chega de desconfiar de Deus, chega de andar no escuro, porque Deus é luz, e a luz prevalece nas trevas. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. A mensagem é essa: volte os teus olhos para Deus. E eu vou fazer uma oração por todos aqui, para que, eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu comecei a ler a Bíblia, eu estava preocupado em entender a Bíblia, porque eu nunca gostei de ler, até então, nunca gostei de ler, ainda mais começar a ler a Bíblia na terceira pessoa.
nós, vós, tu, E eu pedia para Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Eu quero entender da tua palavra, eu quero lembrar da tua palavra, eu quero ter respostas do Senhor na ponta da língua. E muitas vezes as pessoas confundem uma pessoa entusiasmada com arrogância, confundem uma pessoa entusiasmada com uma pessoa soberba ou insensível. Mas na verdade você continua olhando para a ferida, e Jesus está chamando a tua atenção e a minha atenção sempre para olharmos para Ele. Põe a mão no teu peito assim, fecha os teus olhos. Nesse momento, talvez enquanto eu estava pregando, você lembrou de alguma pedrada que você levou, que doeu muito. Talvez antes de vir para o culto, você está remoendo. Talvez você é o tipo de pessoa que está dormindo em cama separada. Talvez você é o tipo de pessoa que já criticou várias vezes os teus pais, acusando eles de pedradas, de se desentenderem próximo a você, de o acusarem. Talvez você está questionando, resmungando sobre as demoras na tua vida, mas o Senhor está chamando você para olhar para Ele, e você vai pedir sabedoria para Deus. Você vai pedir sabedoria. Nos cultos de terça-feira você vai estar aqui comigo, você vai chamar pessoas para estar junto com você, porque são formas da gente batalhar. Os seus olhos serão abertos, e hoje o capacete da salvação, meu irmão, está sendo colocado na tua cabeça. Eu vou orar por você, e no mundo espiritual, as palavras que você determinar irão acompanhar os teus passos. Santo Deus, em nome de Jesus, no meio das tempestades em que vivemos, o Senhor nos chamou para sair do barco e caminhar olhando para o Senhor, caminhar mesmo sobre as águas, vivendo de milagre, vivendo, meu Deus, um milagre. Porém, várias vezes, Pai, nós esquecemos e nos acovardamos, e começamos a reparar mais as tempestades que de repente se formam, às vezes inexplicavelmente se formam de uma hora para outra, sem um pré-aviso. Senhor amado, começamos a afundar várias vezes, mas Pai, nós podemos te clamar, nós podemos pedir ao Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda em nossa limitação, nos ajuda no esquecimento, nas nossas fraquezas, nos ajuda, Pai, nas nossas vergonhas, nos ajuda, Jesus, em nossas desculpas, nos muda, Pai, se revela a nós, e nesse constrangimento, meu Deus, como um soldado do Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, e pedimos ao Senhor, o capacete da salvação, nos dê sabedoria na forma de olharmos, de pensarmos, de entendermos, e assim como foi o Teu servo, nosso irmão Estevão, com um grande exemplo, nos dá, meu Pai, as respostas certas, a memória certa, a sede certa da Tua palavra, para que os resultados sejam corretos, segundo a Tua vontade e o Teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus.